Acreditem, tô eu aqui já de pijama, depois do banho, pronto para deitar, mas querendo gravar para vocês um pouco mais. Vamos então gravar a nossa segunda palestra relacionada à questão da meditação. E eu gostaria de falar nessa segunda palestra. A primeira foi sobre como eu me tornei um meditante. Então, ficou bem claro nessa primeira palestra de que é um estado de meditação, né? Então, como que eu entrei no estado de meditação? Não foi uma prática específica de meditação. Agora a gente vai tentar sintetizar isso de uma forma que possa ajudá-los a ter a própria experiência de meditação, mas sem precisar que vocês se submetam a um método rígido, um método que force vocês a passar por um conjunto de práticas para chegar num determinado estado, porque na verdade eu não sei como isso acontece e não quero ensinar e nem posso ensinar isso. Então o que a gente pode é estar partilhando as nossas experiências, e como eu me tornei um meditante, eu contei para vocês dentro da minha própria experiência. Nesse segundo vídeo, nessa segunda palestra, eu queria estar passando para vocês como que o nada pode estar ajudando a gente a se tornar um meditante. Então, eu falava de Deepak Chopra. Eu faço questão de apresentar os livros aqui para vocês, para que vocês possam... eu vi depois no vídeo que não fica virado só para mim, fica o inverso só quando eu estou vendo, mas depois na filmagem fica certinho. No Caminho do Mago, o Deepak Chopra deixa bem claro, fala a respeito, depois de ter falado das 7 leis espirituais do sucesso, ele então nos coloca nesse livro O Caminho do Mago. Ele nos fala de que duas coisas maravilhosas que me identificaram muito. A primeira delas é o fato dele dizer que como indiano, como criança indiana, ele acredita nos magos, sempre acreditou. Então um primeiro fator muito importante para ele foi o fato de que ele acredita nos magos. Então, diferentemente de nós ocidentais que racionalizamos a questão dos magos e fizemos de Merlin um mágico, alguém que é capaz de realizar mágicas, coisas milagrosas, a gente está sempre em busca de um milagre, né? O Deepak Chopra coloca de que na infância dele, como na ingenuidade dele como criança indiana, ele sempre acreditou nos magos. E eu falo a mesma coisa para vocês. Então, quando eu falo desta ingenuidade infantil que eu trago ainda nos dias de hoje, lá no meu livro eu coloco a questão de voar durante os sonhos, e que as pessoas gostaram muito dessa parte do livro que eu falo da minha infância no fundo do pátio, no terreiro, que eu digo que aqui em Santa Catarina o pessoal fala terreiro de Umbanda, e lá no Rio Grande do Sul a gente fala o terreiro é o pátio. Então essa minha infância, ela, ao alimentar essa ingenuidade infantil, essa ingenuidade me garantiu que eu permanecesse com uma utopia assim muito parecida com essa que Deepak coloca, de que a criança indiana com certeza acredita em magos. E quando eu digo para vocês sobre a questão
do nada, eu faço referência a essa questão da potencialidade pura que o Deepak coloca, no sentido de que você já tem em você a potencialidade para tornar-se um meditante na sua essência, e você precisaria conectar com isso. E não é nada que você vai fazer, né? Veio de novo nada. Não é um nada que vai, um nada específico. Agora, como se nós pudéssemos dizer, então, que o nada é algo, né? No sentido, lembram que eu brinquei, o que é o nada? Uma faca sem cabo que perdeu a lâmina, no sentido de abstração. A gente está tirando. Tirou o cabo, tirou a lâmina, né? Então, não temos nada. Mas a gente pode dizer que o nada é alguma coisa. Então, este nada, né, no sentido, não tem algo que você faça que possa torná-lo um meditante, mas sim fazer nada no sentido de eliminar aquela fazeção, vamos dizer assim, aquela quantidade de coisas que você tem que sempre fazer, apegar-se para, como se fosse isso, fosse a garantia, com o caminho para que você atingisse um objetivo. Por isso eu coloquei para vocês que eu não queria nem que vocês progredissem, no sentido assim, eu não posso desejar a vocês um progresso, no sentido de que eu não posso apontar uma direção correta para vocês. Não é esse o nosso objetivo também. O Faça Nada Comigo, e nesse projeto, juntamente em busca do meu Tibete interior, ele quer ajudá-los a ter as suas próprias experiências. Então, este nada é no sentido que Deepak coloca do mago. Ele diz, todos nós temos um mago interior. E a ingenuidade de acreditar em magos como um menino indiano, como um José Ferraz, que acredita nas pessoas até nos dias de hoje e voava durante os sonhos, essa ingenuidade, ela permite que você vá em busca do que as pessoas disseram para você que é estúpido, que não tem sentido. Então, o que todo mundo aponta como direção, como o melhor, como o progresso, como o evolutivo, como a iluminação que vai deixar você num estado específico, como se fosse um milagre, como eu disse para vocês anteriormente, na palestra anterior, de que eu não faço milagres e que eu não sou produto de um milagre, né? Sou produto sim da vida e do crescimento. Da mesma forma, nós queremos milagres, a gente vive atrás de um milagre, atrás de uma coisa que eu faça que me torne meditante, né? Então, as pessoas, elas querem racionalizar algo para que, através desse algo, esse algo dê certeza a elas de que elas vão atingir aquele estado. E na verdade, a experiência é exatamente o contrário disso. É você sentir que você ainda não é, que você é limitado, que você tem que fazer uma caminhada. Então, não é se iludindo, não é tendo uma ilusão que você vai atingir o estado de meditante. Então, pouco Deepak fala de que você tem que inventar o mago. Ele simplesmente diz assim, o meu segredo como menino indiano é que eu acreditava nos magos. E isso me fez a vida toda correr atrás de tudo que eu pudesse conhecer sobre os magos. E que depois, como adulto, descobrir que o que nós chamamos de mestre, o que nós chamamos de gurus, são os verdadeiros magos. E que os mestres não fazem nada a mais
do que despertar o nosso mago interior, nos fazer ver que nós temos um mago dentro de nós, uma voz que nos orienta, como Merlin, através dos seus ensinamentos, orientou o jovem Arthur na sua caminhada. Da mesma forma, um mago dentro de nós, um mestre interior, vai orientar você na tua caminhada de tornar-se um meditante. E os nossos vídeos, agora eu vou para a prática, os nossos vídeos do Faça Nada Comigo, em que você me vê sentar-me à frente da câmera, simplesmente cumprimentar, sorrir, fechar os olhos e ficar, ele causa na sua mente uma coisa absurda, uma loucura, uma estupidez, né? Porque quem é que vai, para aprender a meditar, ficar olhando o vídeo de um cara que simplesmente senta, fecha os olhos e fica fazendo nada durante tantos minutos, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 38 minutos, e nós vamos chegar a horas também. A tua mente racional, o teu ego, ele enlouquece, simplesmente ele entra em pânico. Você vai enxergar coisas nos vídeos. Eu assisti os meus próprios vídeos, eu dei muita risada nas vezes em que eu peguei no sono, sentado aqui, fazendo esses vídeos. Fiquei procurando vultos, sombras nesses vídeos, nesses reflexos da janela para o pensar, que é o ambiente onde a gente gravou, onde gravamos os nossos vídeos do Faça Nada Comigo. E a mente, exatamente a mente, ela nesses primeiros minutos, ela enlouquece. O ego simplesmente diz: que absurdo, que loucura, você vai ficar parado aqui, perdendo tempo, quando você poderia estar fazendo alguma coisa. Você vai ficar aqui fazendo nada, olhando um cara sentado de olho fechado, sem falar nada, sem orientar você. Como que você vai aprender a tornar-se um meditante com um cara sentado sem falar nada diante de um vídeo? Daqui a pouco ele simplesmente abre os olhos, sorri, cumprimenta a câmera, levanta e sai. Que absurdo! É isso que a tua mente vai dizer. Ou ela vai ficar, como aconteceu comigo nos vídeos, procurando enxergar coisas, talvez um milagre, talvez uma mancha, talvez uma aura, sei eu o que, qualquer coisa aconteça, a sua mente fica procurando nos nossos vídeos. E a metodologia, José Ferraz, exatamente. Você perceberá, na medida em que você for assistindo os nossos vídeos, você perceberá que a tua mente vai, inicialmente, observe, inicialmente ela vai enlouquecer, ela vai fazer todas essas coisas que eu estou dizendo para você que ela vai fazer, assim como aconteceu comigo também, quando sentei. Eu fiquei preocupado quanto tempo eu ficarei, pensei em botar alguma coisa para despertar, para fazer uma coisa certinha para vocês, assim, 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos, para fazer uma questão gradativa. Quis racionalizar isso e não aconteceu dessa forma. Às vezes que eu dormi, ótimo, que bacana, peguei no sono sentado aqui, e me acordei e percebi que eu entrei num estado de sonolência sem problema. O Faça Nada
e o convite Faça Nada comigo, os nossos vídeos do canal Faça Nada, são exatamente com este objetivo. Gradativamente você vai perceber que a loucura da sua mente, desculpe falar loucura, não estou querendo dizer que a tua essência é louca, eu estou querendo dizer que o teu ego pode cometer loucuras, que a nossa mente racional pode chamar de absurdo o fato de você ficar parado diante de um vídeo fazendo nada. E é exatamente isso que nós queremos que você faça. O nosso convite é para que você sente gradativamente diante de cada vídeo. Inicialmente, o primeiro vídeo, o vídeo de introdução, você vai ficar diante da janela por 2 minutos e pouco, você vai ficar diante da janela ouvindo uma música ao fundo. A sua mente vai dizer tantas coisas, não preste atenção. Com o tempo, você vai perceber que alguma coisa fica. Tá entendendo? Algo vai ficar. Essencialmente, esse é o que o Osho chama de observador. Aquele que observa o observado. Quando Deepak fala do Merlin, do mestre interior, ele está... Eu não quero absolutizar o conhecimento do Deepak, mas eu percebi que ele se refere ao eu interior, ao teu mestre interior, a tua essência, aquela essência que te faz acreditar. Então, essa ingenuidade de acreditar em magos, como o Deepak coloca, a ingenuidade de acreditar nas pessoas, como José Ferraz coloca, essa ingenuidade ela é necessária. Então, vai acontecer com você, diante dos vídeos, que teu ego, que tua mente racional te diga que é absurdo, te coloque malícia no teu pensamento, né? E diga, meu Deus, esse cara está de pijama gravando a segunda palestra, entende? Por que que ele não está vestido de indiano? Por que que não está em um determinado mudra? Nós vamos falar sobre o significado desses mudras no sentido energético, no sentido de potencialidades que você podem te ajudar, mas não é o mudra que vai realizar isso. É a conexão com o teu Tibete interior, como a gente não vai cansar de repetir para você. Você não precisa ir ao Tibete, como John Lennon fala, eu estive em todos os lugares, só me encontrei em mim mesmo, mais ou menos isso. Você pode ir ao Tibete, com certeza, mas não é somente no Tibete que você vai se tornar um meditante. O Tibete está dentro de você. Então, cultive esse Tibete, que começa com essa certa ingenuidade. Então, o convite dessa segunda palestra, para que você compreenda o nada, que você vai ser convidado a participar, a treinar, a perseverar diante de vídeos absurdos, onde uma pessoa senta e fecha, sorria, cumprimenta, fecha os olhos e fica sentado durante vários minutos. Essa ingenuidade de acreditar, mesmo que tua mente esteja te dizendo que é absurdo, ela é necessária. Ela é necessária para que você perceba num determinado momento que você precisa acreditar em você mesmo, no seu mago interior, na sua voz interior, e possa distingui-la.
Porque quando você estiver diante dos vídeos do Faça Nada Comigo, com certeza a sua mente, o seu ego, ele vai procurar coisas, sejam vultos nos vidros dessa janela, sejam coisas extraordinárias, seja uma aura na minha cabeça. Tomara que fique no pijama, né? Nos absurdos de não estar vestido adequadamente para ser um meditante. Ela vai se apegar nessas coisas e você deixa. Conta-se que Babaji é um grande mestre indiano, um grande guru, um grande mago, segundo o Deepak coloca. Ele jogava videogame e as pessoas ficavam impressionadas que como um grande mestre pudesse jogar videogame. E Babaji dizia simplesmente: eu não sou videogame, eu não sou jogo. Quando eu fico triste também, eu fico decepcionado, eu tenho... Aí as pessoas ficavam mais apavoradas ainda. Além de jogar videogame, ele fica triste, mas então ele não é um mestre? E Babaji dizia: eu não sou a tristeza, eu não sou nada disso. Quando a tristeza vem, eu olho para ela e digo: oi tristeza, tudo bem? Como você vai? E deixo ela passar. Depois, quando ela vai embora, eu digo para ela: tchau tristeza. No sentido de que ele não se deixou, o ensinamento de Babaji, não se deixe identificar com o ego. Não, você vai aprender com o tempo e começando com a ingenuidade, que é absurda, que não é racional, que não é compreensível. Você vai aprender com o tempo a não identificar-se com aquilo que não é você, com tudo aquilo que está colocado sobre você. No meu perfil, nessa caminhada que eu fiz até o perfil que nós temos hoje, que é o meu Tibete interior, que é o nosso perfil para partilharmos essas experiências de meditação, eu passei pelo perfil Aprendiz de Druida. E se vocês chegaram a me acompanhar nesse momento, nessa face, vamos dizer assim, né? Não existem fases, existem faces, diz o Oswaldo Montenegro. Se vocês me acompanharam nesta face, vocês perceberam que eu escrevi lá: tudo isso que você vê pendurado em mim. E eu lembro bem a imagem, eu estava fazendo um casamento, fazendo um batizado celta, então eu estava com uma roupa, uma bata indiana, chapéu misturada com chapéu de palha lavado, um chapéu, como é que é o nome? Panamá lavado. Olha o absurdo, que coisa mais absurda. A mente disse que eu estava louco lavando um chapéu, um Panamá, para tirar a forma dele. Estava eu lá de bata, calça de saca, um chapéu na cabeça e um cajado, fazendo um batizado celta. E aí eu escrevi no perfil: tudo isso que você vê pendurado em mim não sou eu. Entenderam? Agora a ingenuidade. Mais tarde, a verdade, o reconhecimento do que fica, de quem realmente você é. Então, o absurdo do nada, do faça nada comigo, que é o objeto dessa nossa segunda palestra, é o absurdo do ego, o absurdo da mente que quer fazer alguma coisa. E é a ingenuidade da essência. Não é à toa que a gente identifica a criança com a ingenuidade. A gente diz: nossa, ela é ingênua,
Eu adulto, racional, preciso ensiná-la. Que absurdo. As crianças são nossos mestres. E quando eu celebro, eu fico aguardando ansiosamente o que aquelas crianças farão no momento das alianças, no momento que elas forem pajens, no momento que elas fizerem a entrada delas. Então, essa ingenuidade infantil, que a gente chama infantil nesse sentido, na verdade poderia ser identificada com ingenuidade latente, ou identificada como Deepak chama de potencialidade pura, ou seja, aquela essência pura que não está cheia de badulacos pendurados nela para dizer que ela é isso, ela é aquilo. Como as pessoas sempre olharam para mim e me perguntaram, e ainda perguntam na minha hoje profissão de profissional de celebração, as pessoas perguntam qual é a sua religião, ou seja, o que você é, né? Qual a sua estampa, qual é a sua marca, qual é seu pingente, qual é o seu bottom, qual é a sua roupa, qual é o seu badulaco que está pendurado em você, qual deles define você daquilo que você faz. E é por isso que eu agradeço que a ingenuidade me protegeu a minha essência a ponto de que eu não a perdesse nesse sentido, achando que eu era alguma coisa. Com certeza, até eu vou contar para vocês depois, se vocês quiserem, assim o quiserem, posso estar contando para vocês, como contei um pouco no livro, as inúmeras vezes em que eu me identifiquei com essa casca, com isso que é aparente, que é aparência, e parecendo algo, para parecer algo, parecer isso, parecer aquilo, e me identifiquei com isso, e não era nada disso. Então, se vocês quiserem saber, né, como eu passei, né, por isso, como Babaji deixou a tristeza passar por ele, e sem identificar-se com ela, sem dizer estou triste. Ele não dizia eu estou triste, ele disse a tristeza me visitou, mas foi embora, tchau tristeza. Namastê, Preman, Shanti. O Deus em mim reverencia o Deus em você. Paz e bem. Boa noite, que eu já estou de pijama.